Essa é uma mensagem em texto de Cryon Policaro, traduzida em áudio por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Percepções de Mestria, parte 3. Ela foi dada em 31 de janeiro de 2004, em Idaho, Estados Unidos. Essas e outras mensagens você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Este é um lugar doce e também cheio de alegria. Vamos nos dar apenas um instante para saudar a comitiva que está aqui. Se estiver em sua consciência sentir o Espírito fluindo através de você neste dia, então assim será. Pois foi para isso que você veio aqui, Lemuriano. Nós sabíamos que estaria aqui e quem estaria lendo esta página. Pois hoje a intenção é rei. Para aqueles dentro de vocês que decidiram chegar até um lugar como este, no último momento possível, dizemos que sabemos sobre o seu potencial. Para aqueles que pegaram este livro casualmente e estão lendo, nós conhecemos o seu potencial. Portanto, a energia complementar do que você trouxe para esse episódio da vida, nesta hora, nestes poucos minutos, realmente está ao seu redor, enquanto nós trazemos a outra metade. Mas esta não é uma mensagem genérica, é uma mensagem especialmente para você, já que você é realmente metade dela. Poderá soar como outras mensagens, mas estamos falando pessoalmente para você. E não é por acaso que a voz humana do canal, meu parceiro, entra por seus ouvidos no dia de hoje. Pois é por isso que você se senta na cadeira, lemuriano, lendo e ouvindo. Primeiramente, vamos nos dar um tempo para honrar este lugar. Falando de um teatro muito antigo em Idaho. Muitas coisas aconteceram aqui. Houve alegria e gargalhadas. Alguns gritaram de alegria ou choraram de tristeza neste palco. O próprio prédio também tem uma história. E até mesmo uma porção maravilhosa que você ainda precisa descobrir, Mark, falando sobre o anfitrião do evento e o dono do teatro. Aqui também existiu uma igreja. Curas foram realizadas neste palco. E assim é que esta não é a primeira vez que aqueles que procuram suas verdades espirituais vêm até aqui e sentam-se nas cadeiras onde vocês estão sentados neste momento. Mas, por um instante, vamos dizer que esta é a primeira vez que uma informação como essa foi apresentada aqui. No entanto, aqui está um grupo que finge não conhecer uns aos outros. No entanto, você não está só, está? Quantos de vocês saúdam o vento? Quantos de vocês abençoam o pó da terra? Quantos de vocês veem o céu e sabem que o têm visto por centenas e centenas de anos? Quantos de vocês possuem a terra debaixo de seus pés? E têm feito isso por um longo tempo. Não estou falando de um pedaço de papel que garante a sua propriedade. Estou falando sobre uma situação akáshica que o casa com a terra. Alguns de vocês são os indígenas da área, e vocês sabem disso. Vocês podem não ver o que eu digo no espelho, mas vocês são. Este é um atributo de algumas destas áreas que meu parceiro visita e que ainda precisam ver as grandes populações da humanidade moverem-se para elas. A terra que vocês estão experimentando hoje é a terra que estava lá da última vez que vieram, e da última, e da última. E assim é que o vento permanece soprando de um lugar para o outro, mas o aroma é o mesmo, os atributos da geologia são os mesmos, e aqui vocês estão mais uma vez. Leitor, honre esta família a qual você acredita estar em uma reunião passada enquanto lê ou ouve isso. Eles não estão. Eles estão se sentando aqui com você, pois tudo o que ocorreu para trazer você essas palavras nesta página é apenas um instante em um tempo manufaturado que apenas finge separar vocês deles, dentro da sua realidade limitada. Eles estão aqui mesmo com você neste momento. Alguns de vocês que se encontram nesta reunião deixarão este lugar e dirigirão para outros locais em veículos modernos, ao invés de montarem em cavalos, como fizeram antes, quando deixaram este prédio. Mais estranho ainda, vocês irão para os mesmos lugares para onde foram anteriormente. Como percebem, vocês pertencem a este local. É parte do quebra-cabeças que tornam alguns de vocês âncoras e outros andarilhos. Tudo apropriado para a sua energia. Para alguns, não existe nenhum lugar doce aonde pertençam. Vocês pertencem aonde precisam estar. Alguns de vocês forçaram situações indo para lugares onde não eram necessários e aparentemente foram enxotados de volta para casa, não é mesmo?
É difícil se impor contra o grão de areia quando despertam e deram intenção para preencher uma energia que é o seu trabalho de vida. Alguns de vocês saberão sobre o que estou falando aqui e outros não. Abençoado é o ser humano que sabe o que é abundância. Os israelitas do deserto sabiam que era abundância. Todas as tribos se movimentaram em grandes círculos por aproximadamente 40 anos e foram alimentados a cada dia. Alguns perguntaram-me sobre isso. Cryon, esta é uma metáfora dentro da história bíblica ou foi o que realmente aconteceu? A resposta é que foi o que aconteceu. Eles realmente foram alimentados a cada dia. Eles chamaram isso de alimento do céu. Havia razões científicas para o que aconteceu, e mesmo depois de eles terem feito a romaria para a Terra Prometida, o fato ainda aconteceu mesmo sem estarem lá. Vocês nunca escutaram sobre isso, escutaram? Mas o evento foi muito real. Eles foram alimentados todos os dias por 40 anos. Alguns dos membros dessas tribos despertavam no meio da noite e se preocupavam. E se não acontecer amanhã? Eu sei que tem acontecido por toda a nossa vida, mas e se não acontecer amanhã? E então eles balançavam suas mãos, acordavam os amigos e diziam, sabe, pode não acontecer nunca mais. Nós sabemos que tem acontecido durante toda a nossa vida, mas pode ser que nunca mais aconteça. Em seguida, os outros acordavam seus amigos e diziam a mesma coisa. E logo, muitos haviam formado um consenso de preocupação de que poderia não mais acontecer amanhã. Mas que coisa para se preocupar. E então eles eram alimentados mais uma vez e prosseguiam preocupando-se com outras coisas. Do que se tratava isso realmente? Era o Espírito provendo o sustento necessário em uma base diária. Se olharem para trás, poderão dizer que as tribos de Israel tiveram abundância por 40 anos. Isto é abundância. Mas eles apenas perceberam quando olharam em retrospectiva. Aqueles que olhavam para o futuro diziam, o que acontecerá se não acontecer? Portanto, nós abordamos o assunto de que se olharem para o passado, podem ver a verdade. Quando se aborda a interdimensionalidade, tem-se a habilidade de olhar para o passado do que irá acontecer amanhã e saber que tudo estará bem. Assim é o ser humano interdimensional. Ele é capaz de olhar para o futuro, ver o passado e compreender que o sustento é abundância. Ele tem a habilidade de ver as coisas que serão, bem como as coisas que já foram. E até mesmo rir-se delas antes que tenham acontecido. Difícil? Uma charada? Um quebra-cabeças? Irei me aprofundar nisso. Deixe-me levar-lhes em uma viagem doce, da qual vocês não se lembrarão. Lá está você, há muitos anos atrás, no outro lado do véu, assim como eu, juntamente com os membros da família, assim como eu. Lá está você, se inclinando para a frente, uma metáfora, já que você não tinha um corpo que pudesse se inclinar. É uma metáfora como se estivesse pulando de um penhasco. Uma metáfora. Você está prestes a nascer dos pais que você escolheu, a raça que escolheu, o país e o gênero que escolheu. Seu corpo estava sendo preparado no útero de sua mãe. Pedaços e partes de sua alma, ou o que você poderia chamar de alma, estavam sendo transferidos durante aquele momento. Sempre são feitas perguntas sobre isto. Cryon, quando a alma entra no corpo? Eu lhes direi a verdade. Lembre-se disto. A alma entra no corpo no momento do tempo, quando se tem um acordo sobre a concepção, mesmo antes que a biologia esteja envolvida. E isto não é predestinação, mas predisposição. Vocês estão predispostos a nascer, dependendo do caminho que seus pais criam com a sua livre escolha. É difícil descrever isso, já que esta decisão frequentemente acontece antes que seus pais tenham sequer se conhecido na Terra, e até mesmo antes do nascimento deles. É muito difícil falar sobre isso de uma forma que possam realmente compreender. Então, vamos apenas dizer que a vida começa muito antes do que você pensa, podendo haver muitas mudanças ao longo do caminho antes que chegue aqui, mas você e os outros estão envolvidos em tudo isto. Imagine-se inclinando-se para frente, prestes a dar um salto para a terra. O que ainda o retém é o vento do nascimento, que sopra contra você enquanto você se inclina. É um vento doce e inocente, que você já experimentou muitas vezes antes. Ele cheira a possibilidades, potenciais, oportunidades. Você está prestes a completar o processo de ter o nascimento que obviamente aconteceu, porque aqui está você. Seus conselheiros estão ao seu lado, prontos para virem junto. Falam com você na linguagem da luz. Eles te perguntam se você está certo do que fará e se tudo está bem. Você sorri para eles e diz que tudo está bem.
Eles se lembram de que está vindo para a Terra em um momento quando o fim do planeta está profetizado e de que existem grandes chances de você passar por uma morte horrível juntamente com seus filhos e amigos. Mais uma vez você sorri para eles e diz, está tudo bem. Então você olha ao seu redor, dizendo aos elementos e àqueles à sua volta que voltará logo. E então você salta. Mais uma vez, eu lhes perguntarei isso, trabalhador da luz. Quando você era um anjo do outro lado do véu, não era de se esperar que você fosse mais esperto do que é aqui? E se a resposta é sim, então lhe perguntarei mais uma vez, por que você veio? Você não viu o Armagedon se aproximando? Você não compreendia o potencial de tudo o que estava acontecendo no planeta quando você chegou? Eu lhe darei a resposta. E ela explica por que você é tão amado. Isso explica por que a comitiva começa a se ajoelhar aos pés daqueles que estão aqui. É por isso que alguns de vocês estão sentindo a pressão do Espírito. É o início do conhecimento de que isto é real. Isto não é algo criado por um ser humano apenas para ter uma audiência neste dia. Não. Esta energia é real. Do outro lado do véu, existe sabedoria pronta para fluir para esta mensagem. Mas não antes de, mais uma vez, nós congratularmos a você por fazer algo de que talvez não tenha nem consciência, lemuriano. Você veio assim mesmo. E o motivo é que você, de fato, é mais esperto do outro lado do véu. Você sabia o que a intenção era capaz de fazer. Você sabia como era a essência da velha alma. Quando você chegou, sabia que poderia haver o potencial do despertar neste planeta. Alguns de vocês despertaram no nascimento. E eu quero dizer isso espiritualmente. Você não desejava ter nada a ver com o que seus pais diziam ser espiritual, não é? Isso também o colocou em apuros, não foi? Está vendo? Nós sabemos quem está aqui. As velhas almas são assim. Desde o início elas são um problema. E é isto que uma velha sabedoria fará quando parecer não se encaixar na sabedoria corrente do dia. Agora, aqui está você. Enquanto estava se inclinando contra o vento do nascimento, antes de chegar, você sabia que poderia mudar este planeta se houvesse suficiente número de pessoas como você. Houve. E vocês conseguiram. Não deixem passar despercebido que a Terra está diferente de quando vieram. Não deixem passar despercebido o fato das profecias não terem se realizado. Não deixem passar despercebido que nós os amamos por isso. Vocês não têm ideia do que mudou em outra parte do universo. O que acontece aqui irá determinar muita coisa e será medido por esta mesma razão. Isto pode parecer sem sentido para vocês, mas em outro momento, em outro lugar, será claro. Quando eu te vir de novo, será claro. E quando eu te encontrar do outro lado do véu algum dia, você virá para mim instantaneamente e perguntará: como nos saímos? Como está agora? E será muito claro. O que você faz em sua vida humana comum está mudando o próprio tecido da interdimensionalidade por todo o universo. Tudo de uma única vez. Todas as criaturas do universo estão conscientes do que está acontecendo no planeta Terra, em algum nível. Até mesmo os tipos de mundos que não têm o que vocês têm, que é a consciência da divindade. Mesmo no nível deles, eles serão mudados. Assim como caminha a Terra, caminha muito mais do que nós jamais falamos a respeito. Agora, o quão comum isto o faz sentir, meu querido? Como você define comum? Alguns disseram: Cryon, eu sei que eu tenho algum tipo de divindade em mim e sei que o que você diz é verdade. Mas eu ainda me sinto muito insignificante. Os seniors entre vocês dizem: eu também me sinto velho, cansado. E eu lhes direi algo. Todos vocês estão se sentindo velhos e cansados. Por que isso estaria acontecendo? Vocês poderiam perguntar, e eu lhes direi. Porque à medida que a energia deste planeta começa a se alinhar com a energia do motivo pelo qual vocês vieram, são vocês que realizam a elevação pesada. Celebrem o fato de que fazem parte de um milagre chamado Terra. Querido ser humano, nós falaremos sobre um avançado atributo espiritual. E porque ele é avançado, é difícil falar sobre ele e compreendê-lo. Querido Cryon, estive em lugares onde aquelas pessoas que meditam em oração foram curadas, e outras pessoas que estavam próximas a elas não. E na minha forma de pensar, Cryon, elas parecem ter a mesma consciência. Velhas almas vieram para a Terra no mesmo momento, irmão com irmão, irmã com irmã, irmão com irmã. Aparentemente, foi dada a eles a mesma permissão, com conhecimento de todas as regras divinas do despertar. Eles eram trabalhadores da luz, de pé, lado a lado. No entanto, um é tratado de uma forma e o outro de outra. Eu não compreendo.
Como poderia acontecer tal coisa? Falaremos sobre isso de uma forma que raramente falamos anteriormente. Ao longo destes anos que se passaram, todas as sessões de canalização têm sido com relação a vocês. Você com você. O despertar de você com você, você com a Terra, você e a energia do que nós chamamos seu contrato terreno. Agora, nós começamos um ensinamento avançado. Queremos discutir você e os outros no universo. Desejo falar sobre você com Deus. Eu gostaria de falar sobre você com a Terra, de formas que têm muitas camadas. Dentro do ensinamento de hoje, iremos a muitos lugares. Deixe-me dar-lhes um postulado. Aqui está uma regra do Espírito. Não existe maior poder do universo do que aquele que existe na cadeira que está à minha frente, referindo-se à audiência. Os humanos não gostam disso, gostam? Precisa haver algo muito mais magnífico do que eu, Cryon. Eu me vejo no espelho, eu sei o que está lá. Não, você não sabe. Esta é a verdade. Este é um postulado e a maneira como as coisas funcionam. Não existe maior energia ou poder na Terra do que você. Não existe no universo poder ou energia mais elevados do que o que existe e flui através de você de uma forma divina. Você pode desejar colocar algo em um pedestal e adorá-lo. Este é apenas um exercício. Você pode desejar orar para Deus achando que Deus é uma entidade mais elevada, o espírito que o ama como um avô, muito precioso, honrado, mas você não pode adorar dessa forma, já que esta não é a verdade. Mas, Cryon, nós queremos fazer isso. Nós vamos à igreja onde adoramos entidades e ideias que são mais elevadas do que nós, simbolicamente, fisicamente e espiritualmente. Sim, vocês fazem isso. Mas a verdade é a verdade. E o que vocês estão fazendo não é acurado. Não existe nada mais elevado do que o que surge através do seu sangue, em suas veias e a consciência que você carrega. Isso está escudado pelo que você chama de dualidade. Está segmentado em uma dimensão da qual você apenas é uma porção. A verdade é, você é Deus. Coletivamente, você realiza o que muitos estão adorando diariamente. Singularmente, você tem uma parte integral do Espírito, única e necessária para que este sistema funcione. Você é eterno em ambas as direções. Sempre foi e sempre será. Não houve início. Isto é o quão velho você é. Por que nós dizemos isso? Devido ao próximo assunto que desejamos abordar. Algo que meu parceiro tem apresentado em outras canalizações. Hoje, daremos ainda mais informações de forma que esteja mais completa do que costumava estar. Desejamos falar sobre algo o qual iremos identificar como o acordo. Isto soa como o contrato, não é? Quando você vem para a Terra, existe acordo. Agora, pare por um momento. Isto não é sobre você, é sobre o universo. Existe um acordo entre você e o universo que é a família. Quando você vem para o planeta, existe um contrato planetário sobre o qual falamos a você e o qual você tem estudado. Nós lhes ensinamos que os contratos são apenas os locais iniciais predispostos. Tudo o que se refere a um contrato pode ser mudado. Não existe predestinação. Mas neste planeta está sendo desenvolvida uma energia que é interdimensional. Seres humanos estão despertando ao redor de todo o planeta. Esta é uma energia chamada o acordo. E, finalmente, nós podemos ir além dos ensinamentos iniciais que temos dado por mais de uma década e começar a abordar alguns conceitos que não são facilmente compreensíveis, mas que podem ser compreendidos com o auxílio divino. O acordo é de você conosco. O seu contrato na Terra é você com a Terra. Um é para uma vida, o outro é para sempre. O acordo é de você com as estrelas, que mal pode ver com os melhores telescópios que você tem. É um acordo conhecido por todo o universo e que surge através da sua estrutura celular. Ele afeta o seu contrato humano, mas muito mais do que isso, é acordo do Eu Sou. Ele é divino. Colado sobre a camada mais divina do seu DNA, cujo nome lhes daremos em uma reunião que está por vir, está o acordo. É um acordo entre o universo e você, não a Terra e você. Tem a ver com o que você veio fazer aqui, o que significa que ele se sobrepõe ao contrato humano. Mas interdimensionalmente é um evento quântico que tem a ver com a energia do universo que existe atualmente e que está sempre mudando. Esta mensagem pode parecer com aquelas que demos anteriormente, mas não é. O acordo pode soar como seu contrato terrestre, mas não é. Não é sobre os atributos kármicos que você tinha quando veio, mesmo que isto seja parte dele. É uma combinação de todos os arranjos do que você chamou suas vidas passadas, que agora estão presentes, e o universo, que está sempre presente.
A explicação disto é um quebra-cabeças que vai muito além da sua razão. Mesmo assim, falarei sobre ele. Em primeiro lugar, deixe-me dar-lhes as reações a esta mensagem, já que nós já sabemos como elas serão. Falarei a vocês sobre o presente do acordo. Falarei para vocês que desde a concordância harmônica, vocês têm a habilidade de realmente tocar e manipular este acordo. Queridos seres humanos, não usem isto levianamente, pois ele significa uma vida mais longa e uma mestria real. Ele provê tantas das coisas com as quais vocês somente sonharam e que agora estão sendo abordadas. O presente de ser capaz de trabalhar com este acordo senta-se aos seus pés, aguardando para ser aberto. É o início do início. É a nova dispensação. 4 reações que os humanos terão a este tipo de coisas espirituais e a este presente em geral. 1. A primeira reação será aquela mais comum, e é esta. Não me aborreça, isso é chato. Eu não desejo ir até lá, não desejo pensar sobre isso, não falarei sobre essas coisas. Eu não acredito nisso. Meus queridos, não existe julgamento de nossa parte a respeito dessa reação, pois a humanidade tem a livre escolha para fazer o que desejar. E nem todos nós somos lemurianos. Sua tarefa era despertar e vocês o fizeram. A predisposição que está dentro de seu DNA é a de que vocês poderiam mudar o curso do planeta, e vocês o fizeram. E o próximo potencial é o de que vocês serão capazes de mudar a si mesmos de maneiras profundas, e muitos de vocês o farão. Número 2. A segunda reação da humanidade é esta. Eu vejo, é glorioso, eu desejo adorá-lo. Onde ele está? Irei colocá-lo em algum lugar onde eu possa me ajoelhar diante dele. Deixe-me cultivar. Quantas vezes preciso me curvar? Para qual direção eu deveria me virar? Esta reação é muito comum, como vocês sabem. Se é espiritual, então eleve-o e adore-o. Não existe adoração sobre o que isto é. E tudo isto é apenas uma continuação de uma consciência que se sente separada de Deus. Número 3. Vem do leburiano intelectual. Esta é uma velha alma, mas uma que ama intelectualizar Deus. Oh, lá está, eu vejo. Tenho estado esperando por isso. Não é maravilhoso? Eu acho que vou pensar sobre isso. Eu me pergunto, por que isso está aqui? Eu fico imaginando sobre Deus, fico pensando sobre mim, eu imagino sobre o presente, imagino tudo o que isso significa. O que isso significa comparado com outros presentes? Qual deveria ser a minha reação? Será que estou pensando de forma clara? Deveria realmente estar envolvido com isso? Este é o ser humano que intelectualiza tudo isso. Ele se pergunta sobre a propriedade disso para ele mesmo, para a Terra, as pessoas ao seu redor, sobre como deveria lidar com isso e sobre o propósito de tudo isso. E ele faz isso ao longo de toda a sua vida. Esta é a descrição de um trabalhador da luz que ainda não acendeu sua luz. Este farol não tem luz, mas está sentado sobre as rochas, deixando que todos os navios naufraguem, enquanto pondera sobre o significado da vida. 4. A quarta reação vem daqueles que potencialmente estão na sala ou lendo isso. Vocês realizaram uma viagem até aqui. Vocês estão sentados nas cadeiras, ouvindo e lendo, e isso não é por acaso. A reação? Fico imaginando onde deixei aquilo. Estava me perguntando onde foi que tinha me perdido disto. E lá está. Eu possuo isto. Irei pegá-lo e colocá-lo no bolso. Vou segurá-lo com muito carinho, porque isso é meu. E aqui estão 4 reações muito diferentes a estes ensinamentos. Agora, deixe-me contar-lhes sobre o acordo. Nós faremos isso o mais rápido que pudermos, porque nos demoramos em qualquer uma dessas coisas, além das histórias que contaremos, deverá ser feito em outro momento. Nós iniciaremos o ensinamento dizendo isto. Existem atributos dentro desse novo processo onde vocês podem trabalhar com este acordo. Mais uma vez, não estamos falando sobre o seu contrato terreno. O acordo é sempre você e o universo e sobre sua vida na Terra e seu relacionamento com todas as coisas universais. Toda a razão pela qual este ensinamento está sendo dado é para melhorar a energia mestre que você está começando a receber. Para que possa trabalhar com ele, modificá-lo e tomar decisões de vida que têm o poder da divindade dentro delas. Nós lhes damos esses atributos de compreensão. O primeiro atributo é que se você for mudar este acordo, precisará compreender a parceria com Deus. Este atributo é um que lhes dei há muito tempo atrás e é uma premissa de que vocês são divinos e que o que chamam Deus é um parceiro. Qualquer parceria precisa ser compreendida, precisa haver um acordo e o conceito precisa ser possuído. Quando você possui um conceito, é como se você fosse aquele que o criou. Isto é o quão pessoal ele precisa ser sentido.
Se você deseja ter algum sucesso, então também precisa compreender e concordar em 100% com o fato de que você tem o poder mais elevado no universo. Não por si mesmo, mas juntamente com os outros, e juntos não existe nada mais forte ou mais elevado do que a sua divindade, e ela está ligada à criação real. Este também é um reconhecimento de que não existe poder que possa derrotar você. Não existe poder que possa fazer as coisas a você. Não existe poder conhecido no universo mais elevado do que você e que te possa colocar uma maldição, te fazer adoecer ou controlar você. Simplesmente não existe nada que possa afetar você, a menos que permita, dentro do grande plano da sua divindade. Não se engane, este atributo frequentemente é o mais difícil de todos para se possuir. Se você for começar a trabalhar com um acordo, precisará compreender o medo. Não disse eliminá-lo, pois não pode fazer isso. Você não tem essa permissão. Até mesmo os mestres tinham medo, mas eles o equilibraram. Eles o colocaram em um seu lugar. Como vê, o medo está no ser humano de uma forma que não pode ser removido. Ele precisa estar lá para que vocês tenham a sua dualidade. É parte do teste. No entanto, ele precisa ser colocado atrás de você. Todas as coisas que possa temer, até mesmo as coisas sutis, precisam ser identificadas, reconhecidas e compartimentalizadas, se for necessário, e relegadas para um lugar atrás da camada que é divina. Estou tentando tornar isso o mais simples que eu posso. Mas você pode dizer, bem, Cryon, eu já fiz isso e não tenho questões de medo. Vamos adiante. Deixe-me perguntar-lhe, curador, você se protege quando trabalha em seres humanos que têm problemas? Você tem ao seu redor alguma coisa que o ajudará com as energias de forma que as pessoas que estão ajudando a curar não afetarão você? Talvez a energia negativa deles interfira com a sua energia? Talvez você tenha algo para ajudar com isto? Se é assim, isto é medo. Você não confia em sua luz? O quão divino você precisa ser para poder se aproximar de energias mais baixas sem que elas te afetem? Você é um pedaço de Deus. Em qualquer lugar que você vá, carrega uma bolha de divindade. E a única coisa que irá penetrar aquela bolha é você. Em sua descrença e seu medo, você bloqueia o seu poder. Nós não estamos aqui para te julgar ou adverti-lo. Estes ensinamentos são apenas para instruções que lhe dizem para colocar o medo onde ele pertence, atrás de você. Não faça nada que esteja especificamente projetado para protegê-lo da energia dos outros, pois não é necessário. Você carrega toda a luz. Quando você vai a um lugar e o infunde com a luz mais brilhante possível, você dá um passo atrás e diz, bem, sabe, a escuridão pode surgir e obscurecer a luz. Não, você não faz isso, porque conhece os poderosos atributos da luz que você carrega. Não tema estas coisas, não importa o quão escuras elas pareçam. Sua luz irá transformá-las. Abraça os desafios de cabeça erguida. Quando houver negatividade, altere-a. Flua amor para ela e infunda nela a energia divina de Deus que você carrega com você de forma inextinguível. Aqui está uma grande questão. Esteja em paz com o fato das coisas acontecerem diferentemente do que você deseja. Deixe-me contar-lhes uma história sobre uma mulher que tinha um desejo. Ela disse, compreendo todas essas coisas. Eu sou um farol. Eu sou divina. Sou uma lemuriana. Eu coloco o medo atrás de mim. Eu até mesmo coloquei todas as minhas vidas passadas atrás de mim. Estou vivendo exatamente como os ensinamentos disseram que eu deveria. Eu sinto isto. Estou em amor comigo mesma. Estou em amor com Deus. Eu me amo através de minha divindade. Mas eu realmente quero um companheiro. Eu desejo alguém para me amar. Eu sei que esta é uma parte tremendamente quadridimensional de mim, mas eu realmente desejo isto. E então ela orou. Querido Deus, dê-me um companheiro. Dê-me um companheiro. Dê-me um companheiro. E se você não escutou a mensagem, Deus, eu gostaria de dizer mais uma vez, dê-me um companheiro. Finalmente, ela disse, usarei o que eu sei para construir meu próprio companheiro. Farei de mim mesma o meu companheiro. Cryon disse que eu sou um grupo. Então, usarei o meu lado masculino, feminino, farei de mim mesma meu próprio companheiro e serei feliz comigo mesma. E assim ela fez. Ela se apaixonou por ela mesma ainda mais do que já era. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma divina. O eu sou assumiu o controle. Ela viu a divindade e a unidade de todas as coisas e disse, eu não preciso de ninguém. E para desapontamento de seus amigos, ela realmente realizou uma cerimônia onde se casou com ela mesma. Que história! E lá estava ela, muito satisfeita. Querido espírito, ela orou,
Obrigada por me mostrar algo que eu não esperava. Agora está tudo bem. Realmente está. Eu não preciso de ninguém. Está tudo bem se as coisas aconteceram de forma diferente do que você esperava? Aqui está uma situação onde a sabedoria divina mudou o porvir, eliminando uma grande expectativa. O que aconteceu? A mulher mudou seu próprio futuro e até mesmo seu desejo. Agora, nós poderíamos deixar essa história, mas ela ainda não está terminada. Escutem, pois isso é importante. Neste caso em particular, esta mulher pavimentou a estrada tão completamente para ter um parceiro que ele veio logo depois dela ter se apaixonado por ela mesma. De repente, exatamente no momento em que ela sentia que não precisava mais de um companheiro, veio para ela o que ela tão desesperadamente solicitou quando estava dependente do pedido. Neste novo relacionamento, não havia dependência. Ao contrário, havia cerimônia e uma parceria gloriosa. Dois seres humanos estavam unidos, ambos em amor consigo mesmos, nenhum deles dependente um do outro, mas amando-se um ao outro tão intensamente que eles literalmente foram para seus túmulos juntos. Isto é amor. Você compreende o que estou dizendo aqui? Tão logo este ser humano se elevou e descobriu sua divindade, todo o paradigma de suas necessidades também mudou. No caso dela, ela não teve o que desejava de Deus. Ela teve o que desejava de si mesma. A comunicação com a estrutura celular do seu corpo é algo que temos ensinado por quase uma década. Você precisará construir uma ponte entre o que tem sido dito a você sobre o que não pode fazer e o que não é possível e o que agora é muito possível. Você precisará ser um daqueles que sabe como conversar com sua estrutura celular. Não é assim tão difícil. Parte do presente da mudança do acordo é o presente da comunicação celular. Haverá momentos quando daremos a vocês mais informações interdimensionais sobre os comos da conexão deste estilo, mas por enquanto vamos apenas dizer que isso se encontra à sua frente de uma forma óbvia. O fato é que a vida em sua realidade diz a você que isso não pode ser feito. No entanto, a vida que é muito real nas outras dimensões que existem simultaneamente dentro de você estão implorando para que você faça isto. E entre estes conceitos existe uma ponte para ser cruzada, um casamento. Parte disso já foi dado nos primeiros passos que eu apresentei hoje. Reconheça isso. Forme uma parceria com isso. Acredite nisso. Intencione. E as células começarão a escutar. Nós já dissemos isso antes. Não pense demasiadamente sobre tudo. Honre isso. Possua. Não pense sobre isso. O processo de pensamento humano e a lógica atrelada a ele é muito respeitada e trouxe a vocês a sua melhor ciência. No entanto, ele também impede que você construa a ponte para a comunicação celular. Pois quanto mais você pensar sobre isso, mais distante isso estará. Se você tratasse a comida dessa forma, morreria de fome. Você pensa sobre a respiração e o processo de oxigenação em cada respiração? Não. Talvez seja tempo de lidar com sua espiritualidade da mesma forma. Alguns perguntaram, Cryon, como nós podemos pensar fora desta realidade quadridimensional? Vocês precisarão praticar. Meditação é uma das chaves. Coloque-se em estado de não pensamento, que é uma permissão para se tornar ilógico por um momento. A propósito, alguns dos melhores cientistas em seu planeta fazem isso regularmente para encontrarem soluções para problemas, fora da caixa da lógica. Alguns realmente chamam isso de estado de sonho, ocorrendo enquanto estão em estado de vigília. Isso realmente está acontecendo com alguns de vocês e é por isso que alguns dos seus amigos acham que você não está bem. Portanto, assuma o controle disso, pois você precisará. Traga tudo isso para a sua realidade. Não separe esses dois conceitos, realidade e realidade alterada. Pense nelas como sendo um, mas esteja consciente de que você poderá estar em um estado meditativo mesmo quando estiver usando a lógica. Compreenda a sensação disto e trabalhe com ela de forma que uma realidade não bloqueie a outra. Isto, meu querido humano, é o que todos os mestres que caminharam sobre a Terra eram capazes de fazer. Não pensem excessivamente sobre o poder da sua interdimensionalidade. Este é o mais difícil de todos eles. É o mais difícil de abordar, difícil de descrever, difícil de se falar a respeito. Aqui está uma reclamação comum. Querido Deus, eu tenho um desafio em meu corpo. Pode ser um desafio de toda uma vida. Tenho uma predisposição para uma doença e sinto que ela está vindo. Querido Deus, eu tenho a doença. Agora ela está aqui. Querido Deus, eu desejo a cura. Por favor, me diga o que é que eu deveria fazer. Estou desesperado. O que preciso fazer? Agora estamos de volta ao início, não é?
Porque alguns são curados e outros não? A razão não tem a ver com você, querido ser humano. Tem a ver com o acordo. Leia a reclamação acima mais uma vez. É uma reclamação terrestre e não universal. Agora, o mestre também se perguntaria isso. Qual é a propriedade da ação que estou pedindo dentro do esquema do plano universal do motivo de eu estar aqui? Poderia estar realizando algo melhor se eu deixasse a doença tomar conta? Até mesmo me matar? Como você se sentiria se lhe dissesse que poderia ser melhor se você mantivesse a doença e morresse mais cedo? E se eu revelasse que o planeta poderia realmente se beneficiar mais se você assim fizesse? Você o faria? O humano diria não. O mestre diria sim. Percebe? Isto é sabedoria divina. E tem tudo a ver com a compreensão e o trabalho com o acordo. Você não acha que os mestres tinham intuição sobre suas mortes, até mesmo mortes precoces? Oh, eles tinham. Você já se perguntou por que alguns deles caminharam para elas deliberadamente? É devido à grandeza do acordo. Um atributo universal que transcende qualquer coisa terrena, mas ao mesmo tempo envolve a Terra e você sobre a Terra. E se o planeta e as pessoas ao seu redor se beneficiassem com a sua morte? Você o faria? E se houvesse pessoas ao seu redor que respondessem tão grandemente à sua morte, de forma que isto pudesse levar-lhes a algum lugar ao qual eles nunca iriam de outra forma, e eles pudessem chegar a fazer coisas grandiosas, além da imaginação? Você faria isto? Sabe, isto é o acordo epitomizado em seu auge. É entre você e o universo. Você pode ir até lá? Você pode ver o bem da família acima do bem de uma vida terrestre? Você poderia ficar confortável com isso? É complexo, não é? Também é belo, não é? E é por isso que nós o amamos da forma como amamos. Querido humano, quantos guerreiros da luz nós vemos caminhando em suas trilhas portando doenças? Vários deles. Quantos estão em cadeiras de roda? Vários deles. Isso significa que eles simplesmente não fazem um bom trabalho com relação à sua comunicação com Deus? Ou será que é exatamente o oposto? Quantos bebês morreram de forma que seus pais pudessem encontrar a iluminação? Vários deles. Tem a ver com o acordo. E aqui está um aviso. Não pense excessivamente sobre esse atributo. Você não pode saber o que é apropriado perante Deus até que esteja realmente caminhando o caminho. Não tente encontrar em sua mente agora sobre o que você deveria fazer ou sobre qualquer outro na Terra. Esta não é uma mensagem convidando os trabalhadores da luz na Terra para sofrerem. Cada caminho é único e cada um é grandioso. Mas um caminho mestre é um que pensa além do corpo terreno, abrindo espaço para uma perspectiva muito maior. O que você me diz do tempo apropriado das coisas, Cryon? Se nós realmente compreendemos tudo isso e trabalhamos com isso, quanto tempo leva para começar a trabalhar com este acordo? Estamos falando sobre um mês? Um ano? A resposta é instantaneamente e nunca. Você deveria entender isso agora. Quem é você, realmente? Com que se parece o seu passado? Por que você realmente veio? Quantas pessoas você está afetando? O que é o melhor para todos? Este é o acordo. O último se conecta diretamente com o primeiro. Se você vai começar a compreender qualquer um desses assuntos, até mesmo superficialmente, então precisará adquirir autoestima. O que você pensa de si mesmo? Lembra-se da mulher que se apaixonou por ela mesma e casou-se com ela mesma? Ela compreendeu completamente. Isso não é arrogância ou egoísmo. Os seres humanos que têm autoestima apaixonam-se por si mesmos. Eles riem ao longo de suas vidas enquanto se olham no espelho, vendo o que a dualidade lhes mostra. Mas eles sabem mais do que isso. Eles veem a presença eu sou em seus próprios olhos. Eles veem uma alma eterna que se mostra diferente a cada vez que surge no planeta. Isso soa como uma parceria com Deus, não é? Nós lhes demos os atributos para ajudar com a sua autoestima, e vocês podem encontrá-los em nossas mensagens passadas. Então este é o ensinamento do dia. Este é o auge da abordagem de um tema que é um dos mais importantes dos quais jamais falamos. Como vê, o mestre que caminha na Terra conhece sua parte dentro do escopo do universo. O ser humano, até mesmo um iluminado, está continuamente procurando por seu caminho na Terra. Compreende a diferença? Nós estamos lhes pedindo para penetrarem em assuntos universais e se tornarem interdimensionais. Pela primeira vez, nós estamos lhes pedindo para pensarem como um grupo ao invés de um indivíduo, indo além dos ensinamentos simplistas do passado, diretamente para uma compreensão de futuro baseada em sabedoria. Então, abençoados são os seres humanos que compreendem esta mensagem e começam a ver a si mesmos diferentemente de como pensavam anteriormente.
Abençoado é o humano que vai deste lugar diferentemente de como chegou. Haverá aqueles neste local, e lendo esta mensagem, que serão tocados além do que vocês possam imaginar. Existem aqueles neste local que precisarão usar o conhecimento que eu trouxe a vocês nestes próximos dias. E se este for você, esta comitiva chamada Família de Deus estará com você prazerosamente, deliberadamente e com amor. E no processo de deixar este lugar, esta comitiva levará com ela algumas entidades que têm estado aqui por um longo tempo, falando de alguns fantasmas do teatro. Alguns têm esperado por esse dia para partirem daqui. Eles são, na verdade, energias sem força vital, mas para vocês, em sua forma de pensar, parecem ter força de vida. Esta é uma coisa muito interessante para que compreendam qual a diferença entre a energia e a vida. Até mesmo isso você precisará abordar dentro da sua existência. Algum dia a ciência precisará decidir, quando encontrar vida no ar e na água, se ela realmente está viva ou não. Então, talvez eles precisarão simplesmente redefinir o que é vida. Esta é a vida interdimensional. Vida interdimensional é sempre apenas energia posicionada de uma forma que traz uma mudança dimensional. E não espero que vocês compreendam. Deixem a história e o futuro deste lugar reunirem-se agora. Deixem isto ser visto como sendo apropriado, divino e até mesmo abençoado. Que isto possa se multiplicar de formas que vocês nem mesmo compreendem. Que aqueles que leram ou escutaram esta mensagem hoje possam ser confortados, amados e abraçados, enquanto este momento chega ao seu fechamento. E assim é, Cryon.